Oi, meus amores. Hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre o gênero textual diário. O diário e as suas características. O diário é um gênero textual escrito em linguagem informal, sempre registra a data e geralmente tem o próprio escritor como destinatário. Normalmente é utilizado para apontar os acontecimentos importantes do dia a dia, com o objetivo de guardar as lembranças e desabafar. Ele apresenta vocativo, data, desenvolvimento, assinatura e atualização diária. E agora, vamos compreender essas partes? Vem, vamos descomplicar. Há dois tipos de diários. Tem o diário pessoal e o diário fictício. Vejamos as diferenças. O diário pessoal, ele é composto por relatos íntimos que devem ser lidos apenas pelo próprio autor e por pessoas por ele autorizadas. Apresenta uma linguagem simples, coloquial e familiar, sem preocupações literárias ou formalidades. O diário de ficção trata-se de uma obra literária com formato de anotações pessoais, nas quais o autor registra as suas emoções e vivências cotidianas. A produção é compartilhada, publicada e tem por finalidade tornar público. Dentre as características desse gênero estão a expressividade informal, o caráter subjetivo, a presença de referentes afetivos e cognitivos, sinceridade do emissor. Pode ser escrita em longos ou curtos períodos, as páginas costumam ser datadas, pode ser real ou fictício. Pode conter ou não a assinatura pessoal, a linguagem empregada na primeira pessoa com verbos no pretérito perfeito. Pode ou não ser dirigido a alguém e pode ou não se tornar público. O vocativo geralmente é iniciado com querido diário, uma vez que não é escrito para uma pessoa específica, mas para si mesmo. A data é a parte essencial de um diário, por isso não me esqueça. No desenvolvimento é a parte na qual as informações serão detalhadamente registradas, ou seja, a parte na qual registrará as informações que desejar. A assinatura, para finalizar, a presença dela, que serve para evidenciar o autor ou a autora do texto. Exemplo de registro de um dia. Querido diário, hoje é dia 5 de abril de 2020. Estou muito preocupado com o nosso futuro. Isso porque estamos sendo atacados por um inimigo invisível que se chama coronavírus. Você deve estar pensando que não é para tanto, né? Pois acredite, tenho meus motivos. Hoje eu vi que há milhares de mortes e não é só no meu país que estamos sendo atacados, é em todo o mundo. O mais triste é que muitos pensam que não é perigoso. Somos orientados a ficar em nossas casas. Porém, pela janela do meu quarto, vejo pessoas passeando como se nada tivesse acontecendo. Estou muito preocupado e minha mãe mais ainda. Até amanhã, Timóteo. Um pouco mais. O diário pode se tornar um importante e valoroso documento histórico. Como? Os registros podem retratar uma determinada época ou mesmo registrar fatos do dia a dia de uma pessoa, que registra fatos importantes para ela e que, ao mesmo tempo, registra sem saber a história de uma sociedade. Exemplo: livro Quarto de Despejo. Quarto de Despejo, diário de Carolina de Jesus, uma catadora de papel que viveu na favela de Canindé, São Paulo. Nele, podemos atestar a árdua luta pela sobrevivência, retratada pelas pessoas. Gostou? Então fica aqui a proposta.
Agora, você já sabe que quando quiser registrar fatos marcantes que aconteceram na sua vida, ou até mesmo fazer algumas anotações importantes para posteriormente revê-las, recorra a este tipo de gênero que acabamos de conhecer. Até a próxima aula e a tia está com muita saudade. Um grande beijo. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? A tia está com muita saudade, certo? Aliás, todo dia a saudade só aumenta. Hoje nós teremos uma revisão de história sobre a unidade 2 do nosso livro didático, As Origens do Ser Humano. A tia pede que vocês acompanhem o slide, ok? Os tópicos que nós iremos analisar na nossa revisão é a origem da vida e do ser humano, a vida humana no Paleolítico, a origem da agricultura, do Estado e das diferenças sociais, certo? Para iniciar os nossos conceitos básicos, nós vamos falar um pouquinho sobre a origem da vida e do ser humano. O que é um mito? Gente, o mito é uma narrativa sagrada que explica as coisas que fazem parte do mundo, certo? E principalmente que dá sentido a ele. Por exemplo, os mitos de fundação, eles narram a origem de algo. Esse algo pode ser o próprio ser humano, pode ser o mar, pode ser o sol, a morte, a vida, entre outros. Nós temos também o criacionismo. O que foi o criacionismo? O criacionismo ele foi um movimento, né, de pensadores cristãos que explicava a origem da vida por meio do livro sagrado, ou seja, por meio da Bíblia. Eles explicavam toda a nossa origem por meio desse livro, certo? Em contrapartida, nós temos o evolucionismo. Vocês lembram que a tia Silvinha falou em sala sobre a seleção natural? Os animais ou os seres que se adaptassem àquele ambiente, eles conseguiam prosperar e sobreviver. Os que não se adaptassem, eles acabavam definhando e morrendo, né, em contrapartida. Então, o evolucionismo ele é a teoria aceita pela ciência, enquanto o criacionismo é aceita pelos pensadores cristãos, né, com base na Bíblia, o evolucionismo ele é aceito pela ciência e ele explica a origem da vida e da sobrevivência ou a extinção da espécie, mas através da ciência, ok? Nós tivemos várias espécies, dentre elas o Homo habilis, que ele tinha habilidade, ele fabricava artefatos bastante simples. Nós tivemos também o Homo erectus, que utilizava utensílios de pedras lascadas, e ele era um bom caçador. Nós tivemos o Homo neanderthalensis, que ele é muito parecido com o ser humano moderno, e ele também era caçador. E por último, e não menos importante, nós tivemos o Homo sapiens, que surgiu nas savanas africanas, e ele construiu vários instrumentos bem modernos e sofisticados. E foi a única espécie que conseguiu sobreviver, certo? E é a qual a gente pertence, ok? A vida humana no Paleolítico. Paleolítico ou idade da pedra, né, da pedra lascada. Existem várias hipóteses sobre a vida humana no Paleolítico, certo? E novas descobertas podem confirmar ou negar para ampliar o que a gente sabe sobre esse tema. Os primeiros grupos que viviam, né, na época do Paleolítico, eles viviam da caça, da coleta de frutos, de raízes, e eles produziam artefatos de pedra. E, principalmente, eles eram nômades. Por que eles eram nômades? Porque eles não paravam em um lugar somente. Eles andavam até eles encontrar o alimento. E aí isso acontecia justamente porque eles não utilizavam ainda a agricultura, porque eles não utilizavam ainda a questão do comércio, certo? Então, eles moravam em acampamentos provisórios, ok? E aí foi aí que conseguiu-se, né, a questão da descoberta do fogo. A partir do momento que eles fizeram essa descoberta, isso foi decisivo para quê? Para que o ser humano conseguisse sobreviver. Foi nessa época também que a gente viu várias artes rupestres. O que eram essas artes? Tudo que eles faziam no dia a dia, as caças, os animais que eles viam, que eles caçavam, que eles conseguiam pegar, os predadores, tudo isso eles desenhavam nas cavernas onde eles ficavam, ok? Sempre lembrando da capacidade do ser humano se adaptar,
certo? Ele consegue se adaptar a diferentes ambientes. E isso tudo possibilitou que a nossa espécie, né, conseguisse povoar praticamente todo o planeta. E a partir desse item que a gente está vendo agora, a agricultura, as evidências mais antigas sobre essa prática foram encontradas no Oriente Próximo, certo? No sul do México, no norte da China, e acredita-se que a agricultura ela tenha sido inventada por mulheres, né? As mulheres buscavam alguns alimentos, coletavam alguns alimentos e aí deixavam cair alguns grãozinhos e elas começaram a perceber o quê? Que aqueles grãozinhos eles começavam a surgir, a nascer, e foi a partir daí que algumas pessoas acreditam que elas descobriram a agricultura, certo? Como foi a origem do Estado? É provável que o Estado, gente, as diferenças sociais, elas tenham surgido quando se tornou necessário criar um certo grupo, certo? E esse grupo servia para administrar as obras hidráulicas, as atividades agrícolas. E aí, meus amores, onde surgiu as diferenças sociais, onde uma parte da sociedade era mais beneficiada do que a outra. Ou seja, uma parte da sociedade tinha um status social maior, vivia melhor, tinha melhores condições, enquanto as outras não tinham as mesmas oportunidades, ok? E também, meus amores, com a produção de excedentes agrícolas, com a diversificação dos ofícios e a formação dos governos, nasceram as primeiras cidades, certo? Lembram que antes eles eram nômades, então eles não paravam em um determinado local. Depois eles começaram a descobrir a agricultura, então eles foram parando e organizando suas famílias. Teve a criação do Estado e por isso que foi construída as primeiras cidades, ok? Por hoje é só. Um grande beijo e tchau, tchau, meus amores.